Muito bem, seja bem-vindo de volta ao nosso tempo de reflexão. Já estamos na nossa reta final, o sexto dia, e esse tem sido um tempo muito especial onde tivemos a oportunidade de compartilhar com nossas famílias coisas do nosso coração. Esse compartilhar do coração é algo muito importante, por vezes desafiador, mas sempre muito bom. Nesse penúltimo dia de jejum, vamos procurar um pouco mais fundo para encontrar outra maneira ou outro lugar onde o fermento pode nos afetar e por vezes pode passar desapercebido. Na verdade, é até um pouco difícil identificar esse lugar onde o fermento pode estar armazenado, porque de alguma forma somos instigados a armazená-lo nessa área e não removê-lo. E aqui eu quero expandir um pouco mais esse contexto. Temos falado ao longo destes últimos dias sobre tirar o fermento das nossas vidas, porque ele tem esse poder de mudar a essência de tudo que ele toca. E nosso foco tem sido a referência do que Deus deu como uma norma no Antigo Testamento. Mas o fermento era apenas um exemplo para entender que o que Deus espera é que andemos em pureza. E Jesus volta a tocar nesse assunto quando encontramos uma referência no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 16, que diz assim: Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos passaram a discutir entre si, pois não haviam trazido pão. Nesse versículo em Marcos, vemos que Jesus coloca uma equiparação entre o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e estão nesse momento no qual estão fazendo uma travessia de barco no mar, e Jesus os adverte, provavelmente de uma forma muito aleatória, porque é possível perceber que eles estão sem entender exatamente do que Jesus está falando. A reação deles é um pouco fora do contexto do que Jesus está falando. Ele está falando de fermento e eles pensam em pão. Precisamos lembrar que dentro do contexto da época, o alimento era um dos temas principais, pois as pessoas não tinham à sua disposição essa facilidade que temos hoje de simplesmente sair e comprar praticamente tudo que precisamos. A subsistência era um tema essencial nas rodas de conversas. Mas Jesus não estava falando de pão, e sim de fermento. E ele traça uma linha comparativa colocando o estilo de vida de Herodes e dos fariseus. Ou seja, ele estava dizendo, existe algo que eu quero que vocês prestem atenção no estilo de vida de Herodes e dos fariseus. O fermento que eles usam. Mas que fermento era esse, já que não se tratava de fermento de fazer pães? Esse fermento sobre o qual Jesus alertava os seus discípulos era a hipocrisia. De acordo com o dicionário, hipocrisia é falsidade, uma dissimulação, um efeito de fingir, de camuflar os verdadeiros sentimentos e intenções, falsidade. Um ponto aqui que devemos prestar atenção é que, na realidade, podemos expandir essa conexão dizendo que podemos fazer uma comparação entre o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus e o tempo que nós vivemos. O fermento da hipocrisia não foi algo que se perdeu ao longo das gerações. Se olharmos de forma coerente, ele levedou tudo que faz parte da sociedade pós-moderna. Somos ensinados e moldados para performar, agir com dissimulação, esconder nossos sentimentos, camuflar as nossas intenções reais. Ensinamos nossos filhos a performar desde que são pequenos, para que eles possam se adaptar no meio em que vivem. Mas algo que precisamos rever é justamente a observação de Jesus, pois ele disse: prestem atenção. Cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. O que ele queria dizer é, fiquem atentos para se manter distantes desse fermento. Ele trouxe duas classes distintas, mas colocou de uma forma que podemos perceber que eram regidas pelo mesmo conjunto de valores. Herodes representava o contexto social e econômico. Os fariseus representavam o contexto religioso e da lei, que estava sob os mesmos padrões. Esse padrão se manifestava em fingimento, dissimulação, segundas intenções, falta de verdade, mostrar algo e fazer diferente. E o velho ditado que conhecemos se estabelecia: faço o que eu digo, mas não copio o que eu faço. A hipocrisia tem o poder de corromper os fundamentos de tudo que tentamos construir. Pode afetar nossas famílias, nossos relacionamentos, nosso comportamento, nossos pensamentos. Agora, é muito importante pensar um pouco sobre isso. A hipocrisia é o fruto que aparece, mas existe uma raiz que forma esse fruto, então o que precisamos realmente tratar não é a hipocrisia, mas a fonte geradora. E a fonte geradora da hipocrisia é uma raiz de orgulho. A dificuldade de se arrepender, por exemplo, é um traço de um coração preso em profundas raízes de orgulho.
A dificuldade de confessar erros é falta de orgulho. A dificuldade de reconhecer quando eu preciso de ajuda, problemas com orgulho. Muitas pessoas passam por problemas e não vivem tudo que Deus tem, porque cristãos que deveriam estar se guardando do fermento estão deixando o fermento levedar seus relacionamentos. Casamentos que aparentemente estão muito bem, mas na realidade estão apenas se sustentando sobre uma porta, como Jack e Rose depois que o Titanic afundou. É só uma questão de tempo, nada mais. Nosso desafio de hoje tem a perspectiva de um sexto dia. Ir mais fundo, bem mais fundo. Buscando encontrar os icebergs de hipocrisia que têm poder de destruir o que deveria ser um futuro grandioso. Minha sugestão de hoje, mais uma vez, é que sejamos vulneráveis, sinceros, íntegros. Jesus nunca se importou com um problema, por maior que fosse, mas só agia onde existia verdade e integridade. Quando aquele pai diz, creio, ajuda-me na minha falta de fé, ele estava dizendo, eu preciso de você, Jesus, e a verdade é que não tenho fé suficiente para crer. Sabe o que Jesus fez? Curou aquele filho. Não por causa, talvez, da fé daquele pai, mas por causa da sua integridade. Oro para que nesse dia possamos remover todo o fermento, que possamos encontrar em nossas vidas, casamentos, famílias e relacionamentos. Deus abençoe seu dia. Nos vemos amanhã para a última reflexão dessa semana.